Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra o início da missão pública de Jesus. Ele começa pregando uma mensagem muito simples, mas também muito profunda. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Seja muito bem-vindo a mais um Minutos com Deus. E nós te convidamos a participar deste projeto assinando o nosso canal, ativando o nosso sininho para você estar por dentro de toda a programação completa e de tudo aquilo que a Diocese vem postando nas suas redes sociais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminham do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Jesus, ele não começava com seus discursos difíceis. Ele começa tocando o coração das pessoas, indo onde o povo estava, caminhando pela Galiléia, olhando nos olhos, chamando cada um pelo nome. Jesus, ele entra na nossa escuridão. A palavra nos diz que Jesus foi para a Galiléia, uma terra marcada por um sofrimento, por um esquecimento. E ali se cumpre a profecia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Irmãos, isso é muito importante. Jesus, ele não foge das nossas trevas, ele entra nas nossas trevas. Ele entra na nossa dor, no nosso pecado, na nossa confusão, no nosso cansaço. Quantas pessoas hoje vivem na escuridão do medo, da tristeza, da falta de esperança? E Jesus continua passando dizendo: eu sou a luz. Santo Agostinho dizia: Deus não está longe de quem o procura com sinceridade, pois ele habita no mais íntimo do coração humano. Meus irmãos, conversão não é medo, é mudança de vida para nós. Quando Jesus diz convertei-vos, ele não está nos ameaçando, ele está nos convidando. Converter-se é mudar de direção, é deixar o caminho da morte e escolher o caminho da vida. Conversão não é só deixar o pecado, é deixar Jesus conduzir a tua vida. É parar de viver de qualquer jeito e começar a viver com propósito. São João Paulo II nos ensina que não tenhais medo, abri, escancarai as portas para Cristo. Abrir as portas do teu coração. É permitir que Jesus transforme as nossas escolhas, transforme as nossas famílias, transforme o nosso trabalho, a nossa maneira de amar. Jesus, ele chama pessoas comuns. Jesus chama pescadores simples, Pedro, André, Tiago, João. Eles não eram perfeitos, eles não eram sábios, não tinham títulos, eram trabalhadores comuns, pescadores normais. E mesmo assim Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso nos mostra que Jesus não chama os capacitados, ele capacita
os chamados, os escolhidos. Santa Teresa de Calcutá nos dizia: Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis no seu amor. O chamado de Jesus exige coragem, renúncia e disposição, mas traz sentido para nós. Eles deixaram as redes, deixaram a sua segurança, o seu conforto e confiaram em Jesus. Irmãos, Jesus continua passando hoje. Ele passa na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua história. E Ele continua dizendo para você: vem, segue-me. Segue-me na honestidade, no perdão, na oração, no serviço, na caridade aos irmãos. O Evangelho termina dizendo que Jesus ensinava e anunciava o reino e curava as pessoas. Onde Jesus entra, a vida muda. Onde Jesus reina, a esperança nasce. São Francisco de Assis nos dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível em Deus. Que hoje possamos ouvir a voz de Jesus, deixar as redes que nos prendem e dar um passo de fé, um passo a mais para Jesus. O reino de Deus não é distante, meus irmãos. Ele está próximo, Ele está aqui, Ele está entre nós. Que o Espírito Santo nos dê coragem para converter o coração e seguir Jesus de verdade, no mais íntimo do nosso coração, para que possamos viver plenamente o reino dos céus ainda aqui nesta terra. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.